Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Obrigado, grupo de louvor, glória a Deus. Grupo de louvor, a gente cantar um louvor no final, amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Glória a Deus. Não existe nome mais lindo do que esse, irmãos. Então, se tem um nome da qual você deve colocar os seus olhos, tem um nome da qual você deve confiar, tem um nome da qual você deve depositar a sua confiança ou descansar, é o nome de Jesus. Amém? Então, olhe para Ele, reverencie Ele, dobre o seu joelho, converse com Ele, levante suas mãos em adoração, em rendição a Ele, seja em momentos de alegria, no momento de tristeza, não importa, sempre os nossos olhos devem estar postos em Cristo, sempre o nosso coração deve estar direcionado para Ele. Amém? Então, exalte mesmo o nome de Jesus, não só com as suas palavras, mas com as nossas vidas. Amém? Essa é a verdadeira adoração. Aleluia. Nós estamos falando sobre o nome de Jesus. E como tem sido enriquecedor para mim estudar sobre esse tema, sobre o nome, sobre a pessoa de Jesus, eu tenho certeza que tem sido para você também. Amém? Como nos aviva, ou nos anima, ou nos traz um entendimento maior do que nós já tínhamos. Por isso a palavra nos ensina a ouvir as mesmas coisas. Por isso a palavra nos ensina a estar sempre meditando nessas verdades. Porque, irmãos, aí está o verdadeiro avivamento. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre o nome, já falamos várias coisas sobre o nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o uso do nome um pouquinho hoje. Mas antes eu gostaria que você abrisse em Filipenses, por favor, versículo 2, capítulo 2. Versículo 5. Filipenses 2, 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus, pela obediência de Jesus, amém, irmãos? Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. A posição mais alta que existe. Jesus ocupou esse lugar. Glória a Deus. E o próprio Deus foi quem exaltou o seu Filho. Aleluia. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição. Ele deu. Ele recebeu, ele herdou esse nome. Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Uau. Irmãos, o nome de Jesus, como minha irmã disse, está acima de todo nome. E é no momento de pressão que você precisa lembrar dessa verdade, porque é uma verdade. Então, não importa o que vai te afligir, porque de alguma forma, em algum momento, o inimigo vai tentar de alguma maneira te afligir. Lembre-se, o nome de Jesus está acima de qualquer nome que você possa conhecer. Uau! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então, não importa o que queira te afligir, vai ter que se dobrar quando você usa o nome de Jesus. Amém. Quando você tem consciência do nome, da pessoa do Senhor. Aleluia. No céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uau, a minha oração, irmãos, é para que, assim como quando Jesus estava conversando com aqueles homens no caminho de Emaús, e eles disseram, nosso coração não ardia quando ele falava, que seja assim, que enquanto está aqui falando, o Espírito Santo venha falar no nosso coração. E o nosso coração esteja ardendo, irmãos, ardendo, amém, aleluia, e meu coração e o seu esteja ardendo por Cristo. Ardendo por essas verdades, ardendo por conhecer, ardendo por se envolver, ardendo por Ele e para Ele, com Ele, amém? Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, Deus é bom. Oh, Deus maravilhoso. Então, eu estava falando sobre o uso do nome. Eu falei algumas coisas sobre Jesus já. Eu falei sobre salvação é no nome. Todo mundo que aceita Jesus, né? Aceita no nome de Jesus. Eu aceito o sacrifício. Eu reconheço Jesus como o Senhor da minha vida. Batismo é batismo feito no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Nós falamos que batismo é feito no nome de Jesus. Nossos pedidos. Quando nós oramos, a Bíblia nos ensina a pedir no nome de Jesus. A Bíblia não ensina você a pedir a Jesus. Jesus, eu te peço. Não, a Bíblia nos ensina, Pai, no nome de Jesus, eu te peço. E vamos lá abrir comigo? João 16. Glória a Deus. O Evangelho de João. Você pode dar graças a Jesus, sim, pelas coisas. Mas os pedidos você pede ao Pai no nome do Filho. Amém? João 16, versículo 23. Diz assim. Naqueles dias, vocês não me perguntarão mais nada. E eu os asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que vocês pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, o seu pedido e meu pedido deve ser no nome de Jesus. Então, você usa o nome para fazer petições. Amém? Glória a Deus. E João 14, você pode abrir um pouquinho aí. Volta umas folhinhas. Versículo 13. Diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Acho que a segunda aula que eu falei sobre a importância de dar frutos para a glória do Pai. Então, quando nós pedimos algo e nós recebemos, a glória é dele. Então, para a glória dele, você testemunha. Nossa, eu orei sobre isso, isso aconteceu. A glória de quem? É do Pai. Deus se alegra quando você dá fruto. Deus se alegra quando você recebe aquilo que você pediu para ele, porque ele está disposto a dar. Amém? E a glória dele. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Então, os pedidos, nossos pedidos são feitos no nome de Jesus. Amém? Atos. Você pode abrir, por favor. Capítulo 2. Você está se aventurando lá no livro. Glória a Deus. É bom, né? É bom trazer à memória tudo que Jesus fez e ainda continua fazendo. Os atos de Jesus lá. Marcos, eu estou lendo Atos 3, versículo 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Eles estavam indo na igreja, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Nós oramos no nome. Nós pedimos no nome e nós recebemos por causa dele. Amém? Aquele homem não estava esperando receber alguma coisa? Ele saiu de mãos vazias? Ele recebeu mais do que ele havia pedido. Deus sempre superabunda. Ele receberia o que ele estava pedindo e continuaria da mesma forma. Deus não mudou só um estado físico natural por um temporário dele. Amém? Deus fez muito mais. Em nome de Jesus, o Nazareno ande, segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Uau! Esse nome tem poder, irmãos, de mudar o corpo. Porque estava atrofiado aquelas pernas. Mas no nome foram ossos fortalecidos. Quantos testemunhos você já ouviu falar do nome nascer partes do corpo? No nome, pessoas eram cegas, começaram a ver. No nome,
coisas cresceram, ou diminuíram, ou saíram de alguém. Confie mais nesse nome. Na terça-feira, a nossa ministra ministrou muito bem sobre a confiança no Senhor. Ei, irmãos, confie mais no nome e não nos médicos. Eles têm o seu lugar, é importante, não estou desconsiderando isso, irmão, mas o nome de Jesus está acima de qualquer nome, qualquer relatório. Confie no nome mais do que nas contas bancárias, mais na bolsa de valores. Confie no nome mais do que você confia na sua família. Confie no nome. Amém. Confie no nome, porque quando você confia no nome de Jesus, você está confiando no próprio Cristo. Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus que se fez homem por mim e por você, morreu e ressuscitou por mim e por sua causa. Glória a Deus. Ei, confie nele. Faça esse exercício. É um exercício diário, irmãos, mas você vai ver que assim como quando você está malhando, você vai aumentando os seus pesos. Quanto mais você confia, mais você vai confiar. Assim como você começa a fazer algumas coisas, você vai percebendo que vai melhorando a cada dia. Quanto mais você confia em coisas pequenas, você vai conseguir confiar em coisas maiores ao Senhor. Mas comece. Mas essa confiança, irmãos, não é só eu confio no Senhor. É mais do que isso. É o seu coração de fato envolvido com isso. Aleluia. Mateus 18. Em todo o tempo, irmão, é verdade. Glória a Deus. Mateus 18, versículo 20. Mateus 18, versículo 20 diz assim: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome. As nossas reuniões tem que ser no nome. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele não está dizendo que é só na igreja, irmãos. Aonde você se reunir, seja na casa de um irmão, seja no trabalho, seja numa faculdade, seja em um curso, seja numa rua, parado na esquina, está lá 2 ou 3 reunidos lá, e no nome de Jesus conversando, orando. Irmãos, o Senhor se manifesta naquele lugar. O Senhor ouve aquelas orações. O Senhor opera em favor de mim e de você. Por que eu digo em qualquer lugar? Porque nem sempre a gente vai estar na igreja em 2 ou 3, nos cultos de oração. Às vezes você vai estar lá na faculdade e alguém pede, ora por mim. Ou você vai estar no cabeleireiro e alguém dizer, ora por mim. Ou você vai estar em qualquer lugar na rua e alguém vai dizer, por favor, ora comigo, ou intercede comigo por uma causa. E ali mesmo, naquele exato lugar, você não precisa dizer, mas eu estou aqui no meio da praia, vou orar por você? É, ali mesmo. Você vai orar e o Senhor vai responder às suas orações. Porque alguém confia, porque alguém ousou, porque alguém creu. Então, não desperdice a oportunidade de dar glória a Ele. Aproveite cada uma delas. Reunidos no nome, o Senhor se faz presente. Lembre-se, a reunião tem que ser no nome. Amém? Glória a Deus. Colossenses 3. Colossenses 3. Eita. (17) diz assim: tudo, pode dizer, repetir comigo, tudo? Como diz o pastor Beto Gomes, tudo é tudo, tá bom? Ficou nada de fora, né? Deu para entender? Amém, glória a Deus. Tudo o que fizerem, ou que nós, ou eu, você, estivermos fazendo, tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no
em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. O que isso quer dizer, irmãos? Faça tudo com excelência, porque vai dar glória a Deus. Cara, foi um crente que passou por aqui, só pode. Porque não está da mesma forma. Essa sala era de um jeito. Fulano passou aqui, mudou. Traz glória a Deus. Também se fulano passou, nossa, fulano passou aqui e deixou tudo desse jeito. Só podia ser crente. Não é assim que eles dizem? Por que não? Olha, só podia ser um crente mesmo para mudar essa situação. Então, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja uma coisa simples que você esteja fazendo. Não importa se tem gente vendo, se não tem gente vendo, faça com excelência, porque vai trazer glória para Deus. Porque a marca de um cristão genuíno e verdadeiro é a excelência. Irmãos, excelência não é o melhor que o mundo diz que é. Excelência é o melhor que você pode fazer com o que você tem. Então, se eu tenho só essa mesa, então eu vou deixar essa mesa sempre limpinha. Isso que importa. Essa mesa não precisa ser de vidro, ela não precisa ser de ouro, ela não precisa ser de cristal, ela só precisa estar sempre limpa. Se for eu que for usar, ou se qualquer outra pessoa for usar. A excelência não é só quando eu uso um ambiente, ou eu faço porque eu vou estar lá. Eu posso só ter passado por lá, mas se eu passei por lá e deixei a diferença, com certeza as pessoas vão ficar felizes por isso. E tributar graças a Deus. Graças a Deus, passou alguém aqui que fez a diferença. Irmãos, parece tão simples, mas faz tanta diferença para quem está lá fora. É porque às vezes a gente acostuma com algumas coisas, né? Então, para nós, chegar em alguns lugares, fazer algumas coisas, é natural, é normal. Mas quando alguém que não tem esses valores que nós temos, os costumes que a Bíblia nos ensina, eles chegam em um lugar, eles percebem a diferença. Eles percebem. É notável, é visível. Deus é um Deus limpo, organizado. Aí você vai lá fora e você vê tudo pinchado, riscado, bagunçado. Não tem uma diferença? É impossível não ver. Então, nós precisamos fazer tudo, seja em palavras ou ações, fazer com excelência. Fazer com amor. Excelência quer dizer amor. Porque quando nós amamos alguém, nós queremos fazer o melhor, deixar tudo limpo, arrumado, cheiroso, né? Compra perfuminho e assim por diante. Mas quando a gente não está importando, não é para mim mesmo, não é para minha família, a gente faz o que é melhor, qualquer coisa serve. Não. Seja para a nossa família ou seja para qualquer outra pessoa, irmãos, faça com toda excelência. Gaste 5 minutos a mais, mas faça no nome do Senhor. Senhor, estou com vontade nenhuma, não. Essa pessoa para mim nem merece, mas por sua causa, Senhor, eu vou fazer isso. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu não estou com vontade nenhuma. Essa pessoa nem me tratou bem, Senhor. Você ouviu, né? Mas por sua causa, Senhor, por causa do seu nome, eu vou fazer isso. Às vezes, irmãos, até é justo você brigar por aquela causa. Você até está certo naquela causa. Mas, Senhor, por causa do seu nome, vou deixar isso para lá. Por causa do seu nome, eu vou fazer diferente. Não é por meu nome, não é por minha causa. Porque se fosse por mim, nem vou ver mais essa pessoa, mudo de casa, não estou nem aí. Mas por causa do Senhor, Pai, eu vou fazer isso. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, na prática, que o Senhor honra aquele que os honra. Quando você abre mão da sua vontade, isso é carregar a sua cruz. E você fala, Senhor, por causa do Senhor, irmãos, pode ter certeza, o Senhor vai te honrar naquela situação. Pode ter certeza, certeza absoluta, porque não é você, é por causa dele. Porque você decidiu confiar nele, na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós nos reunimos nos nomes, fazemos em tudo no nome e damos graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Efésios 5:20. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
dando graças constantemente. Fala, constantemente. Glória a Deus. Constantemente é sempre. Hoje o dia está nublado. Eu continuo dando graças a si mesmo. Hoje as coisas não deram certo como eu pensei. Irmão, continua dando graças a si mesmo. Porque às vezes foi livramentos e a gente está insistindo em coisas da qual Deus não permitiria que você estivesse lá. Amém? Então, vamos voltar aqui. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração agradecido muda tudo, irmãos. Gratidão faz toda a diferença no seu caminhar. Seja mais grato. Até mesmo quando algumas coisas não derem certo, Senhor, eu confio no Senhor. Dou graças porque o Senhor cuida de mim. Não foi como eu queria, não, Senhor. Mas está tudo bem, Pai, porque eu confio que o Senhor tem o melhor. Amém? Sempre dando graças. Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados. Oh, glória! Irmão, lavados, santificados e justificados. Não, vou ler de novo. Lavados, santificados e justificados. Glória a Deus! Aleluia! No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eita, irmãos. Uau, se não tivesse acontecido isso, nós não poderíamos ir para o céu, irmãos. Estaríamos cheios de pecados. Mas o Senhor nos limpou, nos purificou. E é Ele que tem nos mantido. Então, seja grato. Permaneça. Aleluia. Foi Jesus quem fez isso por você. Você não poderia fazer com todos os seus esforços, mas Ele fez. Ele decidiu primeiro. Ele não esperou você decidir. Ele não esperou você melhorar. Ele disse, eu faço por você. Eu vou por sua causa. Eu consigo o que você não consegue. Então não desista. Porque o sacrifício foi grande, o preço foi pago e foi alto. Foi preço de sangue inocente. Amém? Aleluia. Você gosta de coisa limpa? Pois é, você foi lavado. Uau! Glória a Deus. Tiago 5. Você deveria vibrar, nós deveríamos vibrar mais, não é só você não, eu também. Quando nós ouvimos essas verdades, irmão. Porque pega um pecador lá fora, ele sabe como que ele está. E ele sabe o que Jesus fez. Quando você diz para ele o que Jesus fez. A gente já sabe como estávamos e já sabemos como Jesus fez. Nós devemos celebrar o dobro deles. Uau! Não se acostume, não. Vibre, celebre. Uau! Mantenha o seu coração avivado. Um fogo não mantém sozinho. Você tem que colocar lá a lenha, brasa, para que ele continue. E sabe quem faz esse processo? Eu e você. Quando ouvimos a palavra, uau! Quando nós meditamos na palavra, Senhor, essas verdades são minhas. Senhor, me ajuda a crer e desenvolver essas verdades no meu caminhar. Coloque brasa aí, irmãos. Amém? Não deixe o fogo se apagar. Glória a Deus. 5:14. Vocês nem sabem. Deixa eu ver se eu abri isso certo. Tá, Tiago 5:14. Espera aí que eu não estava lendo o texto errado. Agora sim. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo. Em nome do Senhor. Uau! Em nome do Senhor. Então é bíblico. A gente chamar pessoas para orar por nós. Glória a Deus. Presbíteros da igreja, que esses orem sobre ele e unjam com óleo. Em nome do Senhor. Cristo é aquele que cura. Cristo é aquele que cura.
Cristo é aquele que cura. Irmãos, a gente precisa ter essas verdades. A gente precisa meditar nessas verdades, porque é informação de manhã, de noite, de madrugada no seu ouvido sobre doença. Então você precisa bombardear a sua própria mente, de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que cura, Cristo é aquele que cura. O Senhor já me curou, eu sou lavado, eu sou santificado, eu sou justificado. Ei, irmãos, você precisa ouvir, mas você também precisa falar essas verdades. Precisamos falar, porque quando a gente fala, a gente ouve, a gente grava mais, a gente medita mais, a gente exerce isso sobre nós, a gente exerce sobre quem está ouvindo a gente. Vocês já viram o testemunho de Ana Lúcia aqui na pandemia, lá internada e lendo livros dentro do hospital, e os enfermos que estavam lá, a pregadora não vai vir hoje não, quando ela não ia. Ela estava lendo para o marido dela, irmãos, mas sabe, estava alcançando quem estava lá. Mas se ela estivesse lá, não, estou lendo mentalmente. Ela seria edificada, ela estava recebendo, mas e aqueles que estavam em volta? O pastor Luciano sabia ler, ele não estava impossibilitado de ler. Mas, sabe, ela aproveitou uma oportunidade para ela exercer a fé dela, para ela esticar a fé do seu marido que precisava e para alcançar aqueles que estavam naquele leito. Lendo um livro em voz alta. Se edifica alguém que está de fora, não vai edificar eu e você se nós falarmos essa verdade. Pai, obrigada, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Pai, obrigada, porque a sua saúde está sobre mim. Pai, obrigada, porque o Espírito vivificante me vivifica todos os dias. Pai, obrigado, porque eu sou uma mulher sábia, inteligente, criativa. Ei, irmãos, a gente precisa falar mais. Falar menos bobagem, falar mais a palavra. Fale mais, fale consigo mesmo. O salmista falava com ele, aquieta-te, minha alma. Ele estava falando com ele. Fale com você. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Em 1 João 3:23. Pode colocar, por favor? 1 João 3:23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo. E que amemos. São duas coisas, crer e amar, uns aos outros, como Ele nos ordenou. Primeiro nós precisamos crer nesse nome. E quem crê vai andar fazendo o bem, como Jesus fez. E fazer o bem é andar em amor, como Ele amou. Uau! Glória a Deus. Meditar, estudar, confessar a palavra, isso nos dá ousadia e convicção. Quando um relatório ruim chegar, quando uma palavra vinda, você vai ter dentro de você um bom depósito para combater aquela palavra. Para não aceitar aquela palavra. Mas se nós estivermos vazios, aquela palavra vai ocupar espaço. Porque está vazio. Mas se estiver cheio da palavra, ela não consegue encontrar lugar para ficar. Ela vai ter que sair, porque já está cheia da palavra. Não, eu sei o que Cristo conquistou para mim e eu fico nessa verdade. Eu não vou tirar meu pé dessas verdades. Aleluia. Sempre que a nossa fé perder a agressividade, a ousadia, os sentidos vão predominar. Se estivermos vazios, se nós não estamos andando na palavra, se nós estamos meditando na palavra só quando o pregador pega na Bíblia aqui na igreja, quando o pastor manda abrir um texto, e olha lá quando a gente abre, né? Quando a gente só está viajando nos pensamentos que acontece, a gente vai perdendo, irmãos, essa ousadia, essa convicção. E aí, os sentidos vão ter toda a força. E aí você vê muito crente, cristão, que conhece, que crê, mas as emoções estão lá em cima. Qualquer coisa bate, levou, qualquer coisa não leva o desaforo, ou qualquer coisa desestabiliza emocionalmente, desiste fácil, retrocede, porque está com o tanque vazio, vou dizer assim. Todo mundo aqui usa carro. E sabe que um tanque vazio, o que acontece em algum momento?
Para na metade do caminho. Empurrar carro parado. Se for na ladeira ainda. A gente nunca sabe o momento que a gente vai parar no meio do percurso. Então é melhor andar com o tanque cheio. Ou pelo menos sempre abastecido. Do meio para cima. Não é? Sempre, irmãos. Então parar para se abastecer é importante. Fazer isso que nós estamos fazendo aqui, ó, sentar. Às vezes na correria da nossa casa ou do nosso dia a dia, a gente não tem, não quer, é gente chamando, a gente até para às vezes para pensar, mas como abriu a Bíblia, todo mundo decide te chamar, não é assim? Ou é só na minha casa? Está todo mundo ocupado. Não, agora eu vou sentar e vou estudar. Eu abri a Bíblia, todo mundo, é telefone que toca, é o irmão que chama, é o pastor que não sei o quê, é a filha que não sei o que lá, o vizinho que decide falar alguma coisa. Quem tem animal, né, nem fala. É assim. Aí você fecha a Bíblia, pronto. Todo mundo desiste de conversar. Você abre a Bíblia, é a mesma história. Aqui não, aqui você sentou. Você veio disposto a isso. Não, eu vim para adorar. Eu vim para estudar. Não vou deixar ninguém me roubar. Não deixe. Pessoas vão andar no culto, vai precisar ir ao banheiro. Se concentra. Porque você veio para isso. Não perca. Amém? E aí a sua fé, quando você está cheio, quando você está abastecido, você está usado. As coisas vêm e você, pá, quem já jogou tênis? Eu já brinquei, jogar, não joguei, né? Mas vem a bola, pá, você rebate logo de vez, você não fica esperando, não. Não é assim? Pois é. Mas quando a gente não sabe jogar, e se o adversário sabe, ele faz ponto pra caramba, né? O irmão já jogou ali. Então, irmãos, quando nós estamos cheios da palavra, nós estamos ousados. Situações vêm, a gente já rebate logo e manda embora. A gente usa o nome de Jesus, a gente sabe a autoridade que esse nome tem, que nós podemos usar porque foi nos dada a autoridade para isso. Todos aqui, se você recebeu Jesus, se você acabar de receber Jesus agora, nesse exato momento, você tem autoridade para usar. Você pode usar o nome de Jesus. Você faz parte da família de Deus. Você tem o DNA dele. Ei, você pode usar o nome de Jesus. Você não precisa chamar ninguém. É você. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Mas se você não se abastecer, você fica em um lugar de perigo. Não deixe as coisas naturais tomar o lugar que é da palavra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Recebamos tudo que é nosso. Porque Jesus conquistou, quando exercemos fé naquilo que Ele diz. Então, exerça a sua fé. Tome posse do que Jesus conquistou. É seu. Não deixe o inimigo entrar na sua casa, ou na sua vida, ou nas suas finanças, e fazer bagunça, ou no seu trabalho. Você está lá. Você é uma autoridade no reino do Espírito. Talvez no seu trabalho você não tenha autoridade nenhuma. Você tem chefes sobre você. Mas no reino espiritual, você tem autoridade naquele lugar. Sobre pessoas, não. Mas sobre o lugar, sobre a sua vida, você tem. Amém. Então, exerça. Amém? Uau. Glória a Deus. Acredite mais na palavra e menos nos problemas, menos nos homens. Isso eu já compartilhei com você. Se você se apegar mais ao Senhor, só anotei aqui para que eu não me esquecesse. Ore a Deus no nome de Jesus. Seja claro no seu pedido. Queria falar um pouco sobre isso, sobre oração. Às vezes nós vamos ao Senhor e, né, somente quando a gente cresce, porque quando a gente é bebê, irmãos, a gente já vai direto. Senhor, eu quero isso. Mas quando a gente cresce um pouquinho, a gente quer fazer como se Deus não soubesse seu coração e já sabe onde você quer chegar. Porque assim é pai e mãe. O filho vem e faz toda uma história para contar que ele queria tal coisa, e a mãe já sabia já faz tempo. Filho, anda logo, que tem tempo para perder. É mais ou menos assim. A gente começa a falar tanta coisa, querer convencer Deus, que Deus aceite, que faça, que realize aquilo que a gente quer. Mas deixa eu te dizer, Deus já sabe o que você quer. Então seja direto. Pai, eu preciso disso. Senhor, eu não quero aquilo, eu não gosto disso, preciso de ajuda nessa área. Porque Deus já sabe. Seja claro no que você quer na sua oração.
Não fique enrolando, não fique dando desculpa, porque Deus conhece seu coração. Não vai resolver. Enganamos os homens, né? A gente vem aqui e fala, então, sabe o que é, pastor? E a gente conta toda uma história para dizer que a gente chegou atrasado. Deus sabe por que nós chegamos atrasados. Não adianta contar a história. Amém? Glória a Deus. Se aproxime como filho. Deixe Deus ver que é para a glória dele o que você quer. Encerre o assunto e dê graças. Então, meu filho tem essa mania. Ele fica pedindo, mãe, por favor, mãe, por favor, por favor. Ei, você é filho. Você só deve chegar e dizer, pai, eu quero assim. Pai, eu não gosto disso aqui. Pai, eu preciso fazer aquilo outro. Não tenho vontade nenhuma de fazer. Me ajuda a realizar isso. Seja claro. Encerra o assunto. Você já falou o que você queria. Depois dê graças. Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor me ouve. Eu sei que o Senhor vai me ajudar nessa área. Eu sei que o Senhor vai abrir uma porta nessa situação. Eu sei que o Senhor vai fazer tal coisa. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Só graças. Não fique repetindo as suas orações. Aquele que crê, pede uma vez e descansa. Já sabe que será ouvido e atendido. Só. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar aqui sobre 2 tipos de incredulidade. A primeira, a pessoa ela tem o conhecimento da palavra, mas ela decide não andar. Eu sei que eu posso exercer o nome de Jesus, mas eu vou conversar com fulano, eu vou explicar para ciclano. Ou eu sei que Jesus cura, mas eu vou procurar o médico primeiro. Nada contra, busque o médico, mas primeiro confie no Senhor. Então, tem pessoas que têm revelação da palavra sobre finanças, sobre dízimos e ofertas, mas ela decide não obedecer aquilo. Aí ela vai arrumar desculpa, né? É do Velho Testamento, é do Novo Testamento, é para fulano, é para ciclano, é só quem está em jejum e oração, não é? Enfim. Então, ela tem o conhecimento da palavra, mas por algum motivo ela decide não andar sobre aquilo. A segunda opção, ela não tem o conhecimento. Então, por ela não ter o conhecimento, ela tem medo de agir sobre. Então, por ela não saber se aquilo é da vontade de Deus, então ela é melhor nem fazer. Ai, não sei se é de Deus, então nem vou fazer nada. Então, por falta de conhecimento, por isso que a Bíblia diz o quê? Conhecer a palavra, não é? Porque o povo perece por falta do conhecimento. Então, ou a pessoa sabe a palavra e não quer agir, aí você pensa, não acredito que tem alguém. Ou ninguém aqui, nunca Deus mandou, você sabe sobre a oferta e Deus mandou e você disse, acho que é melhor não, acho que não é de Deus não. Dei um exemplo básico, mas tem várias áreas da nossa vida. É que finanças é mais fácil de pegar todo mundo, né? Mas tem muitas coisas, perdão. A gente estava confessando a palavra aqui, e enquanto a gente confessava, até ia compartilhar isso no começo, me soltou isso. O que a gente confessa? Dentro da confissão, a gente tem uma parte que a gente fala assim, dívidas perdoadas. Não é? Todos nós confessamos isso. Mas a Bíblia, quando o Senhor nos ensina a oração, ela diz assim, para a gente perdoar o Pai Nosso, não é isso? Perdoarmos como nós perdoamos. Queremos dívidas perdoadas, mas estamos dispostos a perdoar? E não estou falando só na área da finança. Confessamos, Senhor, dívidas perdoadas. Mas a oração do Pai Nosso, no final, ele diz que, é que eu não lembro o versículo exatamente, mas se alguém lembrar, mas ele fala sobre isso. Quem perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É forte. A gente conhece a palavra, mas tem vezes que a gente fala, não, essa pessoa está errada, eu estou certa. Não perdoo não. Cada um no seu lugar. Eu perdoo, mas ele que fique lá longe. De repente Deus queria falar com alguém, né? Foi na hora dos dízimos e oferta que eu estava... Já confessei essa confissão tantas vezes, irmãos. Mas hoje me subiu essa palavra. Falei, Senhor, dívidas perdoadas, como eu quero ser perdoada também, né? É exatamente aqui. Entra nisso aqui. Conhecemos e às vezes não queremos praticar alguns textos. Ou a gente não conhece. Tem gente lá fora que não conhece sobre perdão. Então, para ela, segurar alguém é justo para ela, mas está errado. Mas é falta de conhecimento.
No dia que ela conhece, aí ela vai ter a decisão de perdoar. Glória a Deus. A cura para a falta do conhecimento é conhecer. É procurar nas Escrituras sobre aquilo que Deus está falando nas áreas que nós precisamos. E a cura? Para quem não quer agir sobre a palavra, é obediência. Senhor, eu não quero agir não quero perdoar. Mas por sua causa, Senhor, eu vou fazer isso. Por sua causa, Senhor, por causa do nome de Jesus que eu carrego. Eu não vou ter essa atitude que eu ia tomar. Eu não vou sair brigando por aí. Eu não vou sair socando os outros. Eu não vou sair falando palavrão. Glória a Deus. Eu vou chamar um grupo de louvor, que meu horário já está acabando. Mas eu tenho bastante coisa ainda para compartilhar com você sobre o nome de Jesus. Estou dizendo